Bem, então, bom dia a todos. Bem, eu gostaria de dar as boas-vindas ao Jean-François Navinet, que é, então, bem, o professor Jean-François Navinet, bem, então, há muito tempo que nós temos contato com ele. Ele é da Telecom Paris e ele fala bem português. Ele estudou aqui em Campina Grande, no Paraíba. Ele casou-se com uma brasileira, então ele fala muito bem português, e então já veio aqui muitas vezes. Ele representou sempre a Telecom Paris. Houve uma época que a Telecom Paris participava do Grupo Paritech, ele era, então, o representante do Grupo Paritech para o Brasil. Agora, a Telecom Paris faz parte do Instituto Politécnico de Paris, e ele, então, continua representando esse instituto para vamos dizer, não todos, porque a École Polytechnique, vocês vão ver, vai ter uma outra pessoa que vai falar sobre a École Polytechnique. Ele vai falar sobre a Insta e a Telecom. Raymond, qual é o seu primeiro nome? Sebastião. Sebastião. Também gostaria de dar as boas-vindas ao Sebastião Raymond. Você fala português? Não, Sebastião não fala português. Fala um pouco espanhol, mas não fala português. Então, essa reunião vai ser em que língua? Inglês? Não, vou apresentar em português e quando o Sebastião vai falar, ele vai apresentar em inglês. So, I would like to introduce you, to Monsieur Sébastien Raymond from Insta, which Insta is, it is another school which is inside the campus of École Polytechnique, and it's also a member of Institut Polytechnique de Paris. So he's the person who's going also to talk about Insta. So I would like to welcome both of them to this meeting. I see that there are many students. I believe that there are about more than 50 students attending this meeting. And so for a very long time now, we have double diploma agreements with these two schools. And so I would like to welcome them. I'm not be able to attend the meeting, so I won't stay here. I'm only greeting them. And I would also like to greet all the students that are here present for this meeting. I would also like to suggest that probably at the end there will be time for answers. So I suggest that don't hesitate at the end. Please pose your questions so they will clear your doubts. So thank you very much again to Professor Jean-François and also to Monsieur Raymond. And so please, and now you may start. And unfortunately, I'll have to leave. Thank you very much, Enrique. Bom, eu vou voltar a falar em português. Então, bom dia a todos. Então, hoje vamos apresentar o programa de dupla diplomação que existe entre a Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e duas escolas do IP Paris, ou seja, do Institut Polytechnique de Paris, a Insta Paris e a Telecom Paris. Primeiro, primeiro fará algumas palavras sobre o Institut Polytechnique de Paris. Vamos também explicar quais são as vantagens de uma dupla diplomação, porque é interessante vir na França, antes de falar mais das duas escolas e do processo de admissão. Então, o Institut Polytechnique de Paris tem um estatuto de universidade na França e ele foi criado por 5 escolas francesas de engenharia, dentro das mais prestigiosas escolas francesas de engenharia. Primeiro, a École Polytechnique, segundo, a Insta Paris, depois a ENSAE Paris. A ENSAE é mais uma escola de matemática aplicada à estatística, e duas escolas, então, Telecom Paris,
e Telecom Sud Paris, que são duas escolas, como vocês podem ver aqui, tem um logotipo bem parecido, então, que pertence também a um outro grupo que se chama Institut Mitelecom, que reúne escolas do mesmo ministério. Bom, não vou entrar em detalhes, digamos, são duas escolas parecidas, enfim. Então, hoje vamos falar mais da ENSTA e da Telecom Paris. Primeira coisa, por que é interessante, importante entrar no programa de dupla diplomação? A primeira coisa é que vai abrir para vocês possibilidades de estudar em outros programas, daqueles programas oferecidos na universidade de origem, ou seja, abre novas perspectivas, programas complementários daqueles ofertos na USP. Então, isso é importante porque, então, abrir outras possibilidades permite criar caminhos de estudos diferentes, de certa forma mais ricos, já que tem outras oportunidades. Segundo fator importante é que, necessariamente, quando vocês vão estudar na França, vocês vão ficar em contato com uma outra cultura, um outro idioma, ou aliás, vários idiomas, porque a Europa é pequena, tem vários países próximos, então pode ser várias culturas e vários idiomas. Enfim, pelo menos o idioma francês, a cultura francesa. E isso também é um fator muito importante, porque ajuda a sair do contexto inicial no qual vocês nasceram. Então, isso dá também a possibilidade de ver a própria cultura num ponto de vista diferente, ou seja, vocês vão adquirir um recuo, de certa forma, e então uma maturidade que vocês, antes dessa experiência, não têm. Terceiro fator é muito importante no mundo profissional de desenvolver uma rede de contatos, pode ser de amigos, mas de contatos profissionais simplesmente. E isso, no caso, será numa escala mundial, seja indo em outro país, estudando num ambiente diferente, que é já bem internacionalizado, vocês vão ter a oportunidade de encontrar alunos do mundo inteiro, professores também vindo de muitos países diferentes, e então vocês vão começar a criar então uma rede assim muito larga, e isso é uma coisa importante para a futura vida profissional. E isso, então, esses fatores enumerados antes são fatores importantes para a futura vida profissional, para procurar um emprego também, dá um destaque à relação a outros candidatos que não têm uma tal experiência. E, claramente, para quem se interessa a trabalhar futuramente no contexto internacional, eu diria que viver essa experiência de uma estadia longa fora do país de origem é absolutamente necessário. Agora, claramente, fazer uma diplomação é uma coisa que pode se fazer em muitos países. A USP tem, claramente, duplo diplomas com muitas instituições francesas, mas também tem com outras na Europa, em particular. Então, tem uma escolha grande. Por que a França pode ser uma ótima escolha? Primeiro, tem um sistema de educação superior reconhecido, excelente, e a França dedica um orçamento realmente muito importante para, de forma geral, a educação. Segundo ponto é que o francês é, ainda hoje, o terceiro idioma para negócios, depois do inglês e do chinês, do mandarim.
A França é a quinta economia mundial atualmente, que também então é importante, e como vamos ver depois, também a França continua a ocupar uma posição central na Europa para tudo que é econômico. E a França, além, então, do que é bem conhecido de ter uma longa tradição de artes, de história, de qualidade de vida também, é um país de ciência, de alta tecnologia e de inovação. Bom, a França é o país do Airbus, por exemplo, do TGV, para falar de produtos de engenharia mundialmente conhecidos. A França é também um país reconhecido pelo acolhimento dos alunos, então, atualmente, é o sétimo destino mundial para alunos estrangeiros, e então esse reconhecimento se traduz também pelo fato que 90% dos alunos internacionais recomendam a França como primeiro país de destino. Então, depois, porque a região de Paris. Então, a França é um país que tem uma tradição de centralismo, então a região de Paris concentra uma grande parte do poder econômico francês, também das atividades de pesquisas. Então, vocês têm alguns números, não temos tempo de entrar em detalhes, e tudo isso faz também com que a região de Paris seja a primeira região na Europa para pesquisa e desenvolvimento. Bom, uma descrição rápida do campus do Institut Polytechnique de Paris. Então, vocês têm essa foto larga aqui em cima, que representa o campus. Bom, a primeira impressão que vocês podem ter é que é bastante verde. Então, tem aqui uma floresta, uma pequena floresta na parte sul do campus. Aqui tem o prédio da Telecom Paris. No meio tem a École Polytechnique, aqui, a ENSAE Paris, aqui, e na parte leste, aqui, tem os prédios da ENSTA Paris. Entre a Telecom e a ENSTA tem mais ou menos 1,5 km. Esse campus está ainda em desenvolvimento. Tem, por exemplo, tem um liceu internacional que está sendo construído atualmente, tem uma outra escola de engenharia, que é a AgroParisTech, que vai se mudar no próximo ano desse lado aqui, na esquerda. Tem alojamento para os alunos, tem comércios também e tem instalações deportivas. É possível praticar muitos esportes aqui no campus. A relação à localização, a distância desse campus de Paris tem mais ou menos 20 quilômetros. Então, tem o trem para vir de Paris até a cidade de Palaiseau, onde tem o campus. E para chegar ao campus, como falou o professor Henrique no início, para quem já chegou, bom, tem uma ladeira que tem que subir, ou se não, saindo do trem em uma outra estação, tem um ônibus para chegar ao campus. Precisa mais ou menos de meia hora, 40 minutos para vir de Paris até o campus. Ou para ir em Paris do campus, porque geralmente os alunos vão procurar alojamento no campus, que é a melhor opção, eu acho, e então ir à noite, no fim de semana, em Paris. Algumas palavras sobre, então, a longa tradição de excelência das escolas do Institut Polytechnique de Paris. O Institut Polytechnique de Paris foi criado há apenas 2 anos atrás, em 2019, mas ele é formado por 5 escolas que têm uma longa tradição. E, aliás, a escola mais antiga de engenharia na França é a ENSTA Paris, que foi criada em 1741.
O Instituto Politécnico de Paris, mesmo sendo recente, já aparece em rankings internacionais. Vocês podem, por exemplo, ver no bem recente ranking da QS. O Instituto Politécnico de Paris está colocado na posição 49, mundialmente. Além disso, ele aparece também em rankings temáticos, como no ranking de Xangai, como vocês podem ver aqui, para as ciências. Outra característica das escolas do Instituto Politécnico de Paris e do Instituto Politécnico de Paris é uma empregabilidade excelente, seja mais de 95% dos alunos, dos ex-alunos, têm obtido um emprego em menos de 4 meses depois da graduação. Em média, são 2/3 dos alunos que têm um emprego antes mesmo de obter o diploma. Isso se traduz claramente por salários altos na saída e outra característica que gostaríamos de mencionar aqui é o fato que tem um corpo docente bastante internacionalizado, ou seja, tem mais de 30%, eu acho que é mais 36%, 38% de professores de origem internacional. Excelência em pesquisa e inovação. Então, consideramos que a interdisciplinaridade é muito importante para as atividades de pesquisa, então incentivamos a criação de atividades multidisciplinares, interdisciplinares, e para ilustrar isso, eu gostaria de mencionar que 2 centros interdisciplinares já foram criados, um centro que se chama Energy for Climate, energia para o clima, e o segundo é mais sobre inteligência artificial e ciência dos dados. Esses dois então estão funcionando, e um terceiro vai ser criado em breve, mas sobre a defesa e a seguridade. Outro fator importante é a relação forte, realmente muito forte, estreita com as empresas. Vamos voltar sobre isso certamente um pouco depois, mas é realmente uma qualidade que tem que destacar aqui, porque é uma coisa que é realmente presente em todas as atividades das escolas. Para explicar quais são os diplomas oferecidos no Instituto Politécnico de Paris, de forma geral, bom, eu falei que o Instituto Politécnico de Paris é uma universidade, então tem programa de graduação, tem oferecido na École Polytechnique, tem 5 ciclos de engenharia, 5 diplomas de engenharia, cada escola tem o seu. Tem, além disso, programas de master, seja mestrado, de doutorado, e formação contínua, formação executiva também, vários programas. Agora, eu gostaria de falar um pouco sobre as especificidades do que é chamado em francês diplôme d'ingénieur, ou diploma francês de engenharia. Primeiro, é um diploma a nível de master, ou seja, ele otorga o grau de master. Isso quer dizer que quem tem um diploma de engenheiro na França pode entrar diretamente no programa de doutorado, por exemplo, sem necessitar ter um diploma de master realizado numa universidade, por exemplo. Segunda característica é, então, um nível de formação avançado com uma seletividade forte. E isso não é o caso de todos os programas universitários na França. No sistema universitário clássico na França, não tem seletividade na entrada. Para as escolas de engenharia, sim. E vamos voltar sobre esse ponto depois. Terceiro fator
mais uma vez, a multidisciplinaridade. Claramente, então, falamos de escolas de engenharia, então tem as ciências fundamentais, matemática, física, particularmente, eventualmente um pouco de química em algumas escolas. Depois, as ciências da engenharia, claramente, as ciências de engenharia estudadas vão variar segundo as escolas, mas, além disso, tem economia, tem também negócios, management, inovação, empreendedorismo. Consideramos que isso faz parte da formação do engenheiro, que é fundamental para a formação do engenheiro. Além disso, também, para se tornar um bom profissional, tem que ter capacidades de comunicação, desenvolver um pensamento crítico, ter consciência do ambiente social, do impacto social dos desenvolvimentos de engenharia. Tudo isso faz parte da boa formação, da boa educação do engenheiro. E, para completar, tem, então, as competências, digamos, de internacionalização, ou seja, o domínio de idiomas, consciência da geopolítica e também a importância das mobilidades internacionais. Então, hoje estou fazendo, então, como meu colega Sebastião, uma palestra para convencer vocês que é importante vir na França e em nossas escolas, mas também incentivamos os alunos franceses das escolas a viver experiências internacionais, a fazer mobilidades internacionais em outras universidades. O que faz parte também, de forma fundamental, do curso de engenharia são os estágios. Então, é uma maneira de, então, ter contatos, interação com as empresas, claramente tem muitas outras, mas isso é muito importante e, de forma geral, tem em cada escola entre 8 e 9 meses de estágio ao longo do curso. Sobre os 3 anos, bom, vamos ver depois como organiza o curso de engenharia na França, mas digamos sobre os 3 anos, tem mais ou menos 9 meses de estágio, no mínimo. Outro ponto que eu gostaria de destacar é o fato que é possível, em nossas escolas, ter um currículo realmente personalizado. O que eu quero dizer é que se você pega 2 alunos na hora da diplomação, raramente você vai achar 2 alunos que terão vivido exatamente a mesma experiência na escola, que teriam estudado exatamente as mesmas disciplinas. Tem tantas possibilidades que cada um pode escolher o caminho que mais se adequa com o projeto dele. E, finalmente, eu gostaria de mencionar que esse diplôme d'ingénieur das escolas do Institut Polytechnique de Paris é compatível com o que chamamos de PhD Track. O que é o PhD Track? É uma combinação, normalmente, entre um curso de master e um curso de doutorado. De certa forma, tentamos fazer uma continuação entre os estudos de master e o doutorado. Então, o aluno, no caso, vai ter um master adaptado segundo o projeto de pesquisa que ele vai desenvolver depois no doutorado. Então, é uma coisa que podemos fazer também para o curso de engenharia, no caso, é o último ano do curso de engenharia que vai servir como, digamos, uma parte daquele PhD Track. Bom, agora para explicar um pouco como funciona um currículo de engenharia na França, vocês têm aqui nessa coluna de direita o currículo de engenharia e na coluna de esquerda o sistema brasileiro das universidades. Então, como vocês sabem muito bem, no Brasil, um curso de graduação em engenharia tem uma duração normal de 5 anos, então, a ideia aqui é de mostrar para vocês quais são as pontes criadas entre esse sistema brasileiro e, então, o programa francês de engenharia no contexto da dupla diplomação. Então, vamos utilizar como referência para vocês o vestibular.
Na França, esse nível de vestibular tem um exame que é chamado de baccalauréat. Para entrar num ciclo de engenharia, primeiro tem que entrar num ciclo de 2 anos que é chamado de classe préparatoire. Essas classes preparatórias, de fato, vão preparar os alunos aos concursos para poder entrar numa escola de engenharia. Então, vocês entenderam já que tem uma seleção, então, depois desses 2 anos de classe preparatoire, para poder entrar nas escolas de engenharia. E então, claramente, mais prestigiosa a escola, mais difícil entrar, mais seletivo é o processo. Mas, antes disso, tem um primeiro processo de seleção para entrar já em classe preparatória. São os melhores alunos em ciências que são selecionados para poder entrar nesses cursos de classe preparatória. O que se estuda durante esses 2 anos de classe preparatória? Basicamente, matemática, física, química, francês, claramente, um idioma estrangeiro e base de programação. Então, o programa de matemática, de física, de química também, são programas intensos durante 2 anos. Depois, uma vez conseguido entrar na escola de engenharia, então tem esse programa em 3 anos. O primeiro ano é ainda como um troco comum, ou seja, todos os alunos vão estudar a mesma coisa, tem ainda matemáticas mais avançadas, física ou química, segundo a escola, os dois, e vai começar a ter, então, todas aquelas outras disciplinas que mencionei anteriormente, seja as ciências de engenharia, economia, management, idiomas e outras. A partir do segundo ano, tem começar a ter opções diferentes, caminhos diferentes, e ainda mais no terceiro ano. Então, vamos entrar mais em detalhes um pouco mais tarde, dando uma descrição precisa para tanto a ENSTA como a Telecom Paris. Então, no final desse ciclo de 5 anos, o aluno vai obter, então, o diploma de engenheiro, que, como eu já falei, vale um grau de master. Então, para participar do processo de admissão, tem alguns, digamos, pré-requisitos. Então, tem que claramente estar num curso que seja de ciência ou de engenharia, e no contexto do duplo diploma, então, com uma instituição que tem um acordo de duplo diploma com as nossas escolas ENSTA e o Telecom. Claramente tem que ter bases excelentes em matemática, em física e nas ciências de engenharia estudadas. Tem que ter uma proficiência boa em francês ou inglês. Na hora de participar do processo de seleção, não é necessário ter uma boa proficiência em francês. Geralmente, os alunos têm mais proficiência em inglês. Então, o processo de admissão pode se fazer totalmente em inglês, se não falar corretamente francês, mas depois, quem for admitido se compromete a estudar de forma intensa o francês para chegar na escola com um nível suficiente para poder acompanhar bem o ciclo de formação. Claramente, tem que ter uma abertura, digamos, internacional, ou seja, ser interessado a outras culturas, a modos de vida diferentes, a outros métodos de trabalho. Tudo isso é uma coisa que é importante para conseguir se adaptar em boas condições no ambiente estrangeiro. E o último fator importante, seja o candidato tem que ser nomeado pela universidade, seja no caso de vocês, pela Poli. Então, não iremos considerar candidaturas que não foram pré-selecionadas, nomeadas pela Poli. Então, algumas datas importantes do calendário que nos permitem também apresentar o processo.
Então, primeiro, para apresentar a candidatura, tem um website para isso, que é indicado aqui. Vocês têm o endereço, o website acabou de ser aberto hoje, e então ele ficará aberto até o 30 de setembro. Depois, então, nos primeiros dias de outubro, vamos verificar que os alunos foram nomeados, vamos avaliar, então, os dossiês depositados e vamos decidir da elegibilidade dos alunos. Depois disso, vem entrevistas de motivação, será mais na segunda parte do mês de outubro, e logo depois dessas entrevistas de motivação, no caso que você se interessou tanto a Ensta como a Telecom Paris, e que você foi declarado elegível para as duas escolas, no caso, vamos pedir de ordenar as duas escolas segundo a ordem de preferência. E vamos tomar, afinal, essa ordem em conta para a decisão final de admissão. Então, a decisão final de admissão será divulgada o 15 de novembro e, bom, depois vamos mandar as cartas de aceitação entre dezembro de 2021 e o mês de março de 2022, para, então, o ingresso na escola em setembro de 2022. Agora, eu gostaria de, então, falar um pouco sobre os custos de forma geral. Então, primeira coisa, você tem uma primeira tabela que mostra as taxas de matrícula nas duas escolas, Ensta e Telecom. Então, a primeira tabela mostra, então, tem a diferença alunos europeus, alunos não europeus. Bom, no caso do convênio de dupla diplomação, não são essas taxas que valem, mas aquelas indicadas embaixo. Então, para a Ensta, 930 euros para o primeiro ano, então na Ensta, e 1.395 euros para o segundo ano. Para a Telecom é um pouco diferente, nada no primeiro ano, e 2.650 euros no segundo ano. Eu gostaria de fazer mais um comentário sobre esses custos. O custo real de um ano de formação em nossas escolas se aproxima de 17 mil euros por ano, por aluno. Então, isso mostra que qualquer seja a taxa paga aqui, de qualquer forma, ainda tem uma subvenção alta do governo francês para a formação. Segundo comentário que me parece importante aqui, que além, claro, dessas taxas, tem que ter a consciência do custo de vida na região parisiense. Então, vocês têm esse valor à direita aqui, aproximadamente 800 euros por mês são necessários para viver, então, no campus. Claramente, temos programas de bolsas. Bom, o professor Henrique falou antes do início do programa EFEL, que é o programa francês de bolsas de excelência, mas muito concorrido. Tem outros programas, às vezes tem programas das embaixadas francesas que podem otorgar também outras bolsas. E tem programas bilaterais, bom, o CSC é um programa com a China, o BRAFTEC com o Brasil. Então, são algumas opções. Outra opção é que as escolas têm também os próprios programas de bolsas, claramente são programas limitados, mas é mais uma possibilidade. Claramente, sempre vamos dar prioridade à excelência e tomar em conta também critérios sociais para as bolsas das escolas.
último comentário aqui, que, bom, eu falei mais cedo que tem estágios obrigatórios ao longo do currículo. Na França, os estágios são obrigatoriamente pagos desde que eles têm uma duração maior do que 2 meses. Quais são as disciplinas cobertas pelas duas escolas? Então, vocês têm aqui uma lista de disciplinas. Bom, tem algumas disciplinas no início que não tem uma risca, e por que deixamos a lista aqui do conjunto de disciplinas cobertas pelo Instituto Politécnico de Paris. Então, para a ENSTA, vocês podem ver que tem uma cobertura relativamente larga, com energia, engenharia nuclear, trabalho de computação, inteligência artificial, engenharia da informação, matemática, mecânica, física, transporte e inovação e empreendedorismo. Para a Telecom Paris, desculpe, tem então um espectro menor, com então, uma grande experiência naquelas áreas, então, ciência da computação, inteligência artificial, engenharia da comunicação e da informação, matemática aplicada, ciência dos dados, física, também mais a ótica para a Telecom Paris, e inovação e empreendedorismo. Além disso, claramente, os alunos vão também ter atividades ligadas ao design, à inovação e empreendedorismo e, como se chama, sustentabilidade. Bom, eu vou parar de falar um pouquinho e vou deixar agora o palco para Sebastião, que então vai apresentar a ENSTA. Sebastião. Obrigado. Thank you very much, Jean-François. Hello, everybody. I will present you with some few features about ENSTA Paris. So just to tell you that ENSTA was founded in 1741, which makes it the oldest engineering school in France. We have around 800 students in the engineer curriculum, which means like around 250 graduates every year. And among them, 30% are international students. We also have 2 offshore campuses, one in Tunis and the second one in China, in Shanghai, together with Telecom Paris. What can we say? We have also 135 faculty members and also more than 600 lecturers, 70% of them coming from the industry, which means that the teaching at ENSTA is really oriented towards the industry needs. In terms of education, we have 4 main areas of education: transportation, energy, complex systems engineering, and mathematical engineering. The research that is done at ENSTA is done in 6 different research units in the fields such as applied mathematics, mechanical engineering, computer science and system engineering, chemistry and chemical engineering, applied optics, and applied economics. Next to the main building of ENSTA that you can see at the bottom left of this slide, we have 5 buildings that are like the student dormitories of ENSTA, so the ENSTA residence that is on the main campus of Institut Polytechnique de Paris. Next slide, please. So if you join ENSTA, you join ENSTA during the 2nd year of the engineer curriculum that lasts 3 years. So during year 2, you have to choose 1 major and 1 minor. In terms of major, you can choose, for example, mechanical engineering, and in this case, as a minor, you can choose sustainable energy, or courses in sustainable energy or mechanical modeling or smart systems. If you choose as a major applied mathematics, you can choose minor in mathematical engineering, for example, or mechanical and physical models.
And finally, in ICST, you can choose, as a major, you can choose minor courses in artificial intelligence and cyber physics, or software and cyber security. Altogether, with these very scientific courses, you also have some courses in law, economics, management, communications, and languages. And also, at the end of this year, you have to follow a research project, more than, or at least 10 weeks of research project. And then after this year, you enter the final year of the engineer curriculum. And this year is the really specialization year. Altogether, you can choose among 10 specializations that I will show you just after, in the main fields of teaching of ENSTA, transportation, energy, mathematical engineering, and system engineering. Also, during this year, there are some courses in law, economics, management, communications, and languages. And at the end of this year, there is a minimum 5 months research internship in a company or in a lab that we call the graduation project. So next slide, please. So in terms of the specialization, you will have to choose among 10 of them, and even 11, because now there is a new one that I will tell you about in a few words. So smart mobility and vehicle engineering, or offshore transport and energy structures, energy production and management, or nuclear power engineering. So these are the specialization that are going together with transportation and energy sectors. If you can choose specialization in robotics, artificial intelligence, or cybersecurity. And if you are in the field of engineering mathematics, in this case, you can choose optimization and data sciences, or modeling and simulation, or quantitative finance, or a new one that will be created in the next year, that is mathematics for health and environment. Altogether, with these specializations, you will have to choose one so-called profile. That means these are some additional courses to go with your specialization track. And these profiles can be in engineering and design, or research and innovation, if you want to dedicate yourself to R&D, or entrepreneurship and management, if you want to dedicate yourself to, for example, create your own company. And of course, all these tracks would be compatible with a future PhD after completing your master degree from your university. Merci. Merci, Sébastien. Bom, eu vou agora apresentar a Telecom Paris. Então, a Telecom Paris é uma escola que tem aproximadamente 1.600 alunos, 150 professores. É uma escola que é considerada como provavelmente a mais internacionalizada na França pelo número de alunos internacionais, 44% de alunos estrangeiros na escola. Então, quais são as áreas cobertas pela escola? É uma escola que chamamos hoje uma escola do digital, ou seja, de fato, das tecnologias da informação e comunicações, mas não apenas das tecnologias, como vamos ver. Tem as matemáticas aplicadas, ciência da computação e engenharia, física, engenharia elétrica e também economia e ciências sociais. E, claramente, bom, economia e ciências sociais não são tratadas de forma completamente geral, são aplicadas à área ou às áreas da escola. E isso forma um conjunto coerente, ou seja, os alunos têm possibilidade de adquirir competências naquelas áreas, e não é apenas em uma daquelas áreas. Formamos 3 principais perfis de profissionais. Os transformadores são aquelas pessoas que vão utilizando
as tecnologias da informação e comunicações, o digital, ou seja, vão transformar as empresas, fazer com que as empresas se tornem mais eficientes. Tem os empreendedores, ou seja, aqueles que vão criar novos negócios, e, finalmente, tem os inventadores, ou seja, aqueles que vão criar novas tecnologias. Quais são as grandes áreas cobertas hoje em pesquisa na escola? Bom, tem aquelas indicadas aqui, seja ciência dos dados, inteligência artificial, o que é chamado aqui de confiança digital, seja a cibersegurança, o tratamento do risco, confiabilidade, modelagem matemática, processamento da imagem, do sinal, do som, dos dados, a interação homem-máquina, o Internet das coisas, as redes e sistemas complexos e a inovação digital. Bom, já falamos da relação com a indústria, com as empresas, então não vou voltar sobre isso, vocês têm números aqui que vocês podem ler. Falei pouco ainda da inovação, então eu gostaria de mencionar que a escola oferece infraestruturas para os alunos para desenvolver a criatividade e, então, projetos de inovação. Tem, em particular, um design studio, um laboratório de eletrônica para projetos de alunos, um Fab Lab e outros dispositivos. Além disso, a escola tem a primeira e maior incubadora pública nas tecnologias digitais na França, que foi criada em 99 e que tem resultados excelentes, seja, depois de 5 anos de existência, tem 86% das jovens empresas criadas que continuam em atividade. Bom, a escola aparece ainda em rankings internacionais. Bom, eu não vou falar muito disso, é só dizer que sempre mais o que será classificado naqueles rankings internacionais será o Institut Polytechnique de Paris e não mais as escolas. Uma coisa importante é isso, ou seja, a escola oferece programas ensinados em inglês, não apenas em francês. Claramente, os programas ensinados em inglês são ensinados em inglês e não são ensinados em francês. Ou seja, se você falar apenas um dos dois idiomas, você terá uma oferta reduzida. Mas se você falar apenas inglês, você tem a possibilidade de cursar, então, o programa de engenharia e obter o diploma sem ter uma proficiência inicial em francês. Claramente, na França, para obter o diploma de engenheiro, é obrigatório alcançar um nível mínimo em francês, então, para obter o diploma. Para explicar um pouco o currículo, então, no segundo ano e no terceiro ano, bom, uma coisa que eu esqueci de dizer é mais cedo eu vou voltar sobre isso logo depois, e como se organiza, então, a ponte entre o sistema brasileiro e o sistema francês. Me deu conta que esqueci de entrar em detalhes sobre isso, então vou voltar depois. Mas, enfim, para explicar então, o sistema da Telecom Paris, um aluno então, da Poli que chega na Telecom Paris vai entrar no segundo ano do ciclo de engenharia. Nesse segundo ano, ele vai ter uma oferta de 14 caminhos diferentes, ele vai ter que escolher 2 caminhos dentro dos 14. Eu vou apresentar aquela lista logo depois, é aquela lista que fica na coluna do meio. Além disso, tem outros cursos científicos e técnicos e tem também outros programas para desenvolver então, competências transversas, digamos, projetos, cursos de ciências sociais, idiomas e um estágio. Então, qual é a oferta desses 14 caminhos? Então, tem a lista aqui. Bom, não vou ler isso em detalhe, claramente, e vocês podem ver que tem, então, alguns desses caminhos que são propostos em inglês e outros em francês.
tem apenas um que é oferto tanto em francês e em inglês, que é mais, digamos, sobre o lado negócio, economia, que é o último aqui. No terceiro ano, tem duas grandes opções. Primeira possibilidade é cursar o terceiro ano com os programas internos da escola. Já tem várias opções, no caso, várias especializações que são indicadas aqui. Além disso, tem que fazer um projeto orientado à pesquisa e inovação. E isso durante um semestre. A outra opção é entrar no programa de Master, no segundo ano de Master, no caso, que seja na oferta de Master do Institut Polytechnique de Paris ou de uma outra universidade parceira da escola. Então, a parte de cursos do Master também, no caso, tem uma duração de 6 meses. E então, qualquer seja a opção, a primeira aqui ou a segunda de Master, depois vem o trabalho final, que é um estágio de 6 meses, geralmente feito numa empresa. Então, como eu falei, vou voltar rapidamente sobre um slide anterior para terminar as explicações que esqueci de dar aqui. Então, para quem quer ter acesso a nossas escolas, que seja a Ensta ou a Telecom, digamos, a mobilidade se faz depois de ter cursado, com sucesso, claramente, 7 semestres no curso da Universidade Brasileira, na Poli. No caso, o aluno vai entrar no início do segundo ano, vai cursar 2 anos na escola francesa e depois volta à Universidade Brasileira, geralmente para um semestre, para terminar o que tem que terminar naquele curso e, finalmente, obter os 2 diplomas. E o processo de seleção ocorre quase um ano antes da ida na escola francesa. Então, esse processo que apresentei também, então, no caso, quem pode se apresentar é quem já tem cursado 5 semestres, então, no curso de engenharia. Sim, então, novamente, vou deixar a palavra para Sebastião para apresentar, então, alguns exemplos de ex-alunos brasileiros que participaram no programa de dupla diplomação com a Ensta. Sebastião? Yes. So in the last years, we had a lot of Brazilian students following double degree diploma with Ensta. And among them, we chose some examples in order to show you some career paths that are available after studying at Ensta. So, for example, you have Cyril, who graduated 10 years ago and who is now working in the United States as a technical account manager in a company Criteo. You have Adriano, who is now back to Brazil, and he's working as an advisor for innovation and digital transformation. Or you have Luis, who graduated in 2017. He's now a wind energy engineer at Bureau Veritas Group. And you can see his testimony following this link on YouTube. And he is explaining how he was living his experience at Ensta. And next week, he will be participating to a webinar that will be organized by Jean-François, but maybe Jean-François will tell you about it. Obrigado, Sebastião. Então, também alguns exemplos de ex-alunos brasileiros, então, que participaram no duplo diploma com a Telecom Paris. Bom, vocês podem ver de várias universidades brasileiras, tem até 3 aqui da Poli. E vocês podem ver também, então, onde eles trabalham hoje. Bom, tem vários que trabalham nos Estados Unidos, tem no Brasil, e tem no Canadá, e a última aqui está atualmente aluna de doutorado numa universidade vizinha da nossa.
Então, como o Sebastião falou, vamos organizar um outro webinário na próxima sexta-feira. Bom, mandaremos as informações para a Coordenação de Relações Internacionais da Poli, com ex-alunos de 4 escolas do IP Paris, então, que vão falar, testemunhar, falar da experiência deles. Então, será um webinário de 1 hora na próxima semana. Se vocês querem assistir, claramente é aberto. Pronto, bom, terminamos aqui essa apresentação. Vamos deixar agora aberto para as perguntas. Muito obrigado pela atenção. Vocês têm aqui, mais uma vez, indicado o website onde é possível fazer então, a candidatura. E se tem, depois então, desse webinário, outras perguntas, pode escrever para este endereço e-mail. Bom, eu vi que tem já algumas perguntas no chat. Bom, vamos responder primeiro a estas perguntas, depois você, bom, claramente, pode escrever no chat ou pode também abrir o microfone e falar diretamente. Então, tem uma pergunta de João. As aulas são ministradas em que língua? Bom, eu já respondi. Na verdade, na ENSTA, ainda hoje, a grande maioria das disciplinas são em francês. Na Telecom Paris tem os dois, tem francês e tem inglês. Então depende, na verdade, dos cursos. E bom, se você tem interesse pela Telecom, por exemplo, você pode ir no website da Telecom e procurar então quais são os programas ensinados em inglês, se bom, é a sua escolha. De Vinícius, vocês têm os números de quantas pessoas da Poli entram por ano? Não tem regra, porque nosso processo de admissão não é baseado sobre cotas. De fato, se um ano tem 10 alunos da Poli que são absolutamente excelentes e que queremos ver em nossa escola, temos condição de admiti-los. Se o outro ano tem apenas um, nem tem, não vamos admitir. Ou seja, não tem regra para isso. Depois, pergunta de Vitor: devo me inscrever no site apenas após ser selecionado pelo processo interno da Poli? Não obrigatoriamente, mas como falei mais cedo, ou seja, você pode fazer a candidatura. Se você não for nomeado pela Poli, vamos depois eliminar a sua candidatura. Mas se você quer ganhar tempo e não, bom, não sei quando a Poli vai fazer o processo de pré-seleção, mas se você quer ganhar tempo, preparar os elementos e até fazer a candidatura, você pode fazer antes, não tem problema. De João, as aulas estão sendo presenciais ou virtuais? Bom, eu posso responder como foi esse último mês, mas não sei responder ainda de forma segura como será em setembro, por exemplo. E ainda menos daqui a um ano, se você, no caso, for aceito, você chegará em setembro de 2022. Então, isso ninguém sabe como será a situação daqui a um ano. Para a Telecom Paris, eu acho que foi a mesma coisa na ENSTA. Para então, essas últimas semanas, últimos meses, a situação foi um pouco intermediária, seja, tinha cursos em presencial, mas com uma capacidade de alunos limitada, ou seja, tinha possibilidade para os alunos vir na escola, mas também com outros ficando em casa, e no caso com o modo híbrido de ensino. Bom, a Telecom Paris, pelo menos, tem desenvolvido um esforço muito grande para equipar os anfiteatros, as salas de cursos,
para poder, então, implementar ensino híbrido. Então, temos ainda hoje uma mistura de presencial, de virtual, de híbrido, como se chama hoje de comodal, e também possibilidades de assincronismo, ou seja, cursos registrados, gravados, que o aluno pode depois acessar. Dito mais, hoje em dia a indústria pede especialização dos profissionais, mas as faculdades de engenharia francesas têm currículos generalistas. Como ser generalista pode ser vantajoso para nós no futuro? Boa pergunta. Tem, de certa forma, uma abordagem diferente entre as universidades brasileiras, ou as universidades de muitos países, e a abordagem das escolas francesas de engenharia. Como você fala, as escolas francesas são geralmente mais generalistas, nem todas. Aliás, a ENSTA é mais generalista do que a Telecom Paris. Eu vou dizer qual é o risco de ser, no início, muito especializado. Se você é muito especializado, você vai interessar de forma imediata uma empresa. Ou seja, você vai ser diretamente operacional para aquela empresa. Mas você provavelmente terá uma capacidade de adaptação menor do que alguém mais generalista que tem desenvolvido capacidade de adaptação. Então, o que queremos fazer nas escolas francesas é desenvolver essa capacidade de adaptação. E por isso que temos, primeiro, bases fortes em matemática e física, consideramos que é fundamental, e uma abordagem de largo espectro para as ciências de engenharia e, como eu falei, para também outras áreas. Então, claramente, um engenheiro francês, quando ele sai da escola, é menos especializado do que um brasileiro. Mas a formação que damos é concebida para fazer com que o aluno seja mais adaptável, então tem capacidade de, primeiro, acompanhar as evoluções científicas, tecnológicas e as necessidades da indústria, mas mais do que isso, a conduzir aquelas evoluções, não apenas acompanhar. De Matheus, gostaria de saber em que mês se inicia o ano letivo e quando termina. O ano letivo começa bem no início de setembro, às vezes no final de agosto. Ele vai se terminar no início de julho. A organização se faz em 2 semestres, ou seja, geralmente, pode variar segundo as escolas, mas geralmente o primeiro semestre vai acabar, digamos, em fim de janeiro, metade de fevereiro, alguma coisa assim, o segundo semestre começar logo depois. De Yuri, todos os alunos podem morar no campus? Todos não. Eu vou explicar, é um pouco complicado. Primeiro, tem escolas que têm as próprias residências para os alunos. É o caso da ENSTA. A ENSTA tem uma capacidade de 400 alunos, se não me engano, que ela pode acolher nas próprias residências. Mas isso não é suficiente para a ENSTA. Então, tem alojamentos privados, residências para os estudantes privadas, no campus, ao redor de campus, nas cidades vizinhas e até em Paris. A Telecom Paris, infelizmente, não tem mais as suas próprias residências. Ela tem, então, que trabalhar apenas com residências privadas. Mas temos implementado todo um sistema para ajudar os alunos, em particular os alunos estrangeiros, para obter um alojamento. Então, bom, você pode ir no website das escolas, tem uma descrição bastante detalhada de qual é o processo, como fazer, assim. Tem alunos que acham melhor, aliás, ficar em Paris, já tem em Paris um lugar que se chama a Cité Universitaire Internationale de Paris, seja como a cidade universitária internacional de Paris.
que é, eu acho, de certa forma, um lugar único, que é um conjunto de residências para alojamento de alunos, de estudantes, com apoio de países estrangeiros. E até nessa Cité Internacional tem um prédio do Brasil. Então, tem alunos que acham muito melhor ficar nesse canto, porque mesmo se tem o transporte entre a residência e o campus, porque eles ficam, então, dentro de Paris. Bom, a escolha de cada um. Sim, de Vinícius, o processo seletivo tem prova em seu escopo. As duas escolas, ENSTA e Telecom, têm decidido não organizar mais provas científicas, seja escrita ou oral, de forma sistemática, para alunos em duplo diploma. Então, tem apenas então, o processo que foi descrito aqui. De forma geral, o que queremos é ter um nível mínimo dos alunos, e, se não me engano, o limiar mínimo do coeficiente de rendimento é de 75 para as nossas escolas. O que queremos. De Vitor, a USP financia aquelas taxas de matrícula, assim a gente teria que custear apenas o custo de vida. Eu não posso responder pela USP, mas eu acho que eu conheço a resposta, que é não. A USP não tem condição de pagar taxas de matrícula, seja, ou você tem condição, ou você consegue algum financiamento, seja uma bolsa ou outra, para pagar. De Carlos Eduardo, só confirmando, todo o DD na França fornece o diploma de Master. Não entendi isso das provas, como o aluno é avaliado. Então, são duas perguntas diferentes. Então, para responder a primeira, sim, qualquer seja, aliás, duplo diploma ou não. Se você vai na França, cursa um curso de engenharia e vai obter o diploma de engenharia francês, você terá um grau de Master. Não entendi isso das provas, como o aluno é avaliado. Então, é simples. Temos um dossiê bastante completo. Sabemos o valor da Poli, sabemos o sério da pré-seleção realizada pela Poli. Então, consideramos isso, mas a entrevista de motivação que nos dá mais outras informações. Bom, não sei se tem outras perguntas. Como eu falei, pode abrir o microfone também, se achar melhor falar diretamente. Eu acho que todas as perguntas foram respondidas, pelo menos que eu acompanhei no chat, todas foram respondidas. Tá bom, então, se ninguém tem mais perguntas, eu acho que podemos encerrar esse webinário. Então, muito obrigado pela atenção. Como já falei, se tem outras dúvidas, depois perguntas, podem entrar em contato conosco através do e-mail indicado aqui. Então, bom dia para vocês. Mandarei, então, a gravação desse webinário para Mariana. Bom, talvez não hoje, mas amanhã certamente.